Olá, paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Que alegria! Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica, é isso mesmo. Nós estamos aí nesse propósito incrível de ler a Bíblia toda em um ano, é isso mesmo. Nós vamos ler toda a Bíblia no ano de 2026. Eu estou muito feliz com isso, estou muito feliz que tem uma galera que está perseverando, uma galera que está aqui. E nós já finalizamos ontem o livro de Provérbios. Já estamos chegando na reta final aí de Levítico. Pode dizer, Deus abençoe, minha irmã. Já finalizamos Gênesis, já finalizamos Êxodo, já estamos finalizando Levítico, já finalizamos Provérbios ontem e hoje a gente volta a incorporar aí as leituras dos Salmos, tá bom? E daqui a pouquinho também a gente vai chegar na reta final também do Evangelho de Mateus e a gente vai continuar nessa sequência, tá bom? Então vamos fazer aí a nossa oração inicial para a gente começar a nossa leitura e a nossa reflexão de hoje. Quero pedir desculpa aí pela minha voz horrível, mas estou me recuperando aí de um resfriado, de uma gripe que atacou aí a minha garganta, mas tá tudo certo. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora possa nos auxiliar nessa leitura, nesse estudo de hoje, que o nosso coração seja uma terra boa, para que essa palavra gere frutos de virtude e de santidade. Amém. Para você que vai estar aí no YouTube, a leitura eu vou colocar aqui na tela. Você está aí comigo no Instagram, pode pegar na sua Bíblia aí, ou então apenas ouvir aqui também, tá bom? Deus abençoe você que está chegando aí, Camila. Deus abençoe a Sabres também. Deus abençoe todo mundo que está chegando. Ok? Então vamos lá começar a nossa leitura em Levítico 23, tá bom? Levítico 23, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Eis as festas do Senhor, que anunciareis como devendo ser santas assembléias. Essas são as minhas solenidades. Trabalharei 6 dias, mas no sétimo dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembléia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares em que habitardes. Eis as festas do Senhor, santas assembléias, que anunciareis no devido tempo. Dia 14 do primeiro mês, entre as 2 tardes, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês é a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no primeiro dia uma santa assembléia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No sétimo dia haverá uma santa assembléia. Não fareis nenhum trabalho servil. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um feixe de espiga como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse feixe de espiga diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. O sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o feixe for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de um ano sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. A libação será de 1/4 de hin de vinho. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao sétimo sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta.
Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2 décimos de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com o pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, um novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Esse será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também bode pelo pecado, como sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, como os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia, anunciareis a festa, convocareis uma santa assembléia. Não fareis nenhum trabalho servil. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizerdes a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite de seu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixará isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembléia. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: o 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembléia, humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor os sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação, que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio de seu povo. E tudo o que fizer nesse dia, trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio do meu povo, do seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto. E humilhareis vossas almas, observarei vossos sábados, desde a tarde do dia 9 do mês até a tarde do dia seguinte. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: 15º dia do 7º mês é a festa dos tabernáculos, durante 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembléia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembléia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembléia solene. Não fareis nenhum trabalho servil. Essas são as solenidades do Senhor, nas quais anunciareis santas assembléias, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia. Sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, votos, de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O primeiro dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No primeiro dia tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiro da torrente, e vos alegrareis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Cada ano celebrareis essa festa durante 7 dias em honra do Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrareis a festa no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibais os vossos descendentes que fiz habitar os israelitas em barracas de ramos quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Vamos aqui para o capítulo 24 de Levítico, versículo 1. O Senhor disse a Moisés:
Ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas para manter continuamente acesas as lâmpadas do candelabro. Araão as preparará fora do seu véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que ela queime ininterruptamente, da tarde até a manhã, diante do Senhor. Exporás as lâmpadas do candelabro de ouro puro, para que queimem sempre diante do Senhor. Tomarás também flor de farinha, fará com ela 12 bolos cozidos, cada um dos quais com 2 décimos de efá, e os colocará em 2 pilhas de 6 da mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Esses pães serão colocados diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas. Essa é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos, que os comerão no lugar santo. Isso será para eles uma coisa santíssima, entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. É uma lei perpétua. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas, e discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou com o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salomite, filha de Dabre da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão segundo a ordem do Senhor. Então, o Senhor disse a Moisés: Faze sair do acampamento o blasfemador, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre sua cabeça, e toda a assembléia o apedreje. Dirás aos israelitas: Todo aquele que amaldiçoar seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembléia o apedrejará, quer que seja ele estrangeiro ou natural. Se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Se tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim lhe fará a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Sofrerá o mesmo que ele fez ao seu próximo. Quem matar um animal restituirá outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Só haverá uma lei entre vós, tanto para o estrangeiro como para o natural. Eu sou o Senhor vosso Deus. Moisés transmitiu essas normas aos israelitas. Tiraram do acampamento o blasfemo e o apedrejaram, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, vamos aqui agora, antes da gente fazer algumas reflexões, vamos fazer as leituras aqui dos capítulos também 23 e 24 do Evangelho de Mateus, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 23, ok? Versículo 1, Evangelho de Mateus 23, versículo 1. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é vosso preceptor. Vós sois todos irmãos. E a ninguém chamarei de pai sobre a terra, que um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, quando conseguis, fazei dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jurar pelo templo, isto não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. Aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus, por aqueles que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. E cegos, filtrai um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpai por fora o corpo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o que está fora, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de cada espécie de podridão. Assim também vós. Fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos. Dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos com eles no sangue dos profetas. Testemunhai assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Eu os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o templo e o altar. Verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre essa raça. Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Às vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em dia, até que digais: bendito seja aquele bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, versículo 1. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos esses edifícios? Verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos, e estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isso? Qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo?
Respondeu-lhe Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, terá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então, sereis entregue aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Tanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho no reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Quando vides estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. Aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, que então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e os falsos profetas, e farão milagres a ponto de seduzir, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não o creiais. Que, como um relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão o peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressenti que verão, que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, e mesmo os anjos do céu, somente o Pai. Assim foi nos tempos de Noé. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Os dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor.
Sabeis que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a sua casa. Isso, estai também vós preparados, o Filho do Homem virá numa hora que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre de sua família para dar-lhes alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem meu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas, se há um mau servo, imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera, na hora em que ele não sabe, e o despedirá, e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa para nós aí é as leituras dos capítulos 23 e 24 de Mateus. E conforme aí o nosso cronograma, hoje a gente também faz a leitura dos Salmos, deixa eu pegar aqui, Salmos 26, não é isso? Vou pegar aqui Salmos 26, pegue aí na sua Bíblia também, se você preferir ouvir, mas depois é importante que você também pegue aí a sua Bíblia e marque, né, os versículos, as palavras aí que mais te marcar. Bom, Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente: é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor, contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, irá ocultar-me no recôndito do seu tabernáculo, sobre um rochedo, e erguerá. Mas desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Eu oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo. Não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o vosso caminho, por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Hum, Estamos aqui no Salmo 26, ok? Não me abandoneis, não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. Sei que vereis os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e ser forte. Fortifique-se o teu coração. Espera no Senhor. Então, temos aí esse salmo hoje lindíssimo, né? Salmo 26, que fala para nós dessa esperança em Deus, né? E aí eu até faço um comentário aqui. Quando a gente lê, principalmente esses capítulos de Mateus, onde o Senhor fala para nós desse, tem toda essa visão escatológica, né, do fim dos tempos, isso às vezes pode causar algum medo em nós, né? Causar alguma sensação de medo, mas a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor é minha luz e minha salvação, o que temerei? Né? O Senhor é meu protetor, é minha vida, de que eu terei medo? Então, quando nós andamos no caminho reto do Senhor, quando nós estamos caminhando segundo a palavra de Deus, segundo a sua vontade, segundo os seus mandamentos,
quando nós estamos no caminho reto, nós não temos que temer nada. Porque aqui no Evangelho o Senhor vai dizer: aquele que o Senhor encontrar no caminho, não precisa temer, ele vai ser salvo no dia da vida do Senhor, ele não precisa de temer nada. Quem precisa temer são aqueles que não estão no caminho reto do Senhor, né? São aqueles ali que tratam seus irmãos com maldade, né? Que maltratam seus irmãos, que não tratam seus irmãos com amor, com caridade. Esses sim devem temer essa vinda do Senhor, né? Mas na verdade esses talvez estejam até indiferentes, assim como Jesus faz essa comparação com a Arca de Noé, por exemplo, com o período de Noé, quando ele construiu a arca, todos estavam ali totalmente nem sabia de nada, né? O que estava acontecendo, quando ia acontecer, né? E aí, quando o dilúvio veio, né, somente a família de Noé se salvou, né? Porque eles estavam atentos à palavra do Senhor. E aqueles outros estavam totalmente alheios, não queriam saber, e por mais que talvez Noé tivesse tentado alertá-los, ficaram totalmente indiferentes a isso. Então, somente a família de Noé se salvou. Então, quando nós ouvimos tudo isso sobre eh, quando nós vemos esses textos mais escatológicos, mais sobre o fim, né, sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda gloriosa de Jesus, nós não devemos temer, mas sim nós devemos ter esperança, porque nós caminhamos no caminho do Senhor. E se isso não está acontecendo, nós possamos aí então fazer esse processo de conversão. E o período da quaresma é ótimo para isso, porque a gente pode oferecer aí sacrifício, jejum, e é um ótimo período para que a gente possa voltar para o caminho do Senhor, né? Então, não é para que nós tenhamos medo, mas que nós tenhamos esperança, porque com a vinda do Senhor nós iremos aí viver esse caso. Deus abençoe, Didi, que alegria que você está aqui, minha irmã. Beijo. Então nós iremos viver aí esse grande casamento com o nosso Senhor. E nós somos essa noiva que caminhamos, que ansiamos pela vinda do nosso noivo, pela vinda do nosso Senhor, né? Então, que nós possamos aí nos preparar para esse grande momento, né? E quando a gente vai aqui para a nossa leitura que nós fizemos hoje em Levítico, a gente vê aqui que no capítulo 24, né? 23, perdão, a gente vê aqui sobre as festas, né? Deixa eu pegar aqui com vocês. Capítulo 23, o Senhor vai falar com, com Moisés sobre as festas, né? O Senhor vai dizer: diz aos israelitas, festa do Senhor, nas quais invocareis. Aí ele vai falar do sábado da Páscoa, da festa ali dos primeiros feixes, né? Das primícias. Depois vai falar do Ano Novo, dia da expiação, da festa das cabanas ou dos tabernáculos, né? No capítulo 24, ele vai falar de alguns cuidados com o templo e sobre a questão, essa história que aconteceu de um homem que blasfemou o nome de Deus, né? Então, como que eles contavam o tempo naquela época, né? Eles contavam, para nós hoje, existe aí uma é muito fácil, né? Os meses já estão organizados em 30, 31 ou 28 dias, que é o caso do mês de fevereiro e tal. Só que uma coisa que a gente não observa é que durante todo o mês acontece ali o ciclo da lua, né? Nós temos ali a lua nova, crescente, minguante, bananá, até a lua cheia, enfim. Então, aqui para eles, eles contavam esse tempo conforme a lua. E nós temos ali esses ciclos que aconteciam durante o tempo, e ali eles marcavam o ano, vamos falar, dizer assim, conforme esses ciclos. Então, nós vamos ter aqui, no capítulo 23, sobre essas festas. Inclusive, isso já indica para nós que, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, qual é a festa que eles estavam ali celebrando? Estavam celebrando a Páscoa, que era a primeira festa de todas. E para que você pudesse viver todas as outras festas, você precisava fazer ali a sua oferta na Páscoa, você precisava cumprir ali o preceito da Páscoa, vamos dizer assim, para que você pudesse viver
a festa ali dos pães ázimos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa ali das trombetas, da expiação e a festa dos tabernáculos, tá? E também o sábado era guardado toda semana. Todo sábado era dia de guarda, era dia onde eles não trabalhavam, né? Era um dia ali de descanso para eles. Então, o que que nós temos aqui? O Senhor vai falar para eles do sábado, da Páscoa, né, nos capítulos 4 até 5, ele fala para eles da Páscoa, vamos pegar aqui nos capítulos, nos versículos 3, vai falar, de 1 até 3, vai falar do sábado, nos versículos 5, né, vai falar da Páscoa, o dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, a Páscoa do Senhor, né, e nós temos aqui do versículo 6 ao versículo 8, nós temos aqui a festa dos ázimos, né, versículo do dia 15 do mesmo mês é a festa dos pães ázimos, dedicada ao Senhor. Comereis pães ázimos durante 7 dias, pães ázimos sem fermento. Depois nós temos a festa das primícias, que está aqui no versículo 9. Os israelitas, quando entrares na terra que eu vos darei, né? Seria uma festa que iria acontecer quando eles entrarem em Canaã. E ceifardes a messe, levareis o primeiro feixe ao sacerdote. Então, isso também diz algo da nossa vida também. Nós também devemos ofertar as primícias da nossa vida, tipo, os primeiros minutos da nossa vida, o primeiro salário, né? A primeira parte do salário, tudo para o Senhor, né? É tudo para o Senhor, a primícia. A melhor parte é para o Senhor, não é aquilo que sobra, mas é a primícia. Porque às vezes a gente pode confundir as coisas, dá para o Senhor só o que sobra. É o tempo que sobra, é o dinheiro que sobra, é enfim, e aqui essa festa das primícias, né, é algo muito importante. Isso a gente se lembra até do sacrifício de Abel, né? Abel que ofereceu ao Senhor as primícias ali da sua oferta, e isso agradou ao Senhor, né? Deixou o Senhor, agradou o Senhor, e aí Caim invejou ali a oferta de Abel, né? Inclusive, nós vamos ver hoje uma menção sobre ele também. E aí nós temos aí a festa de Pentecostes. Nós conhecemos a festa de Pentecostes. O que acontece aqui na festa de Pentecostes, que está aqui no capítulo, no versículo 15, fala: passadas 7 semanas. 7 semanas. Quantos dias tem cada semana ali para eles? 7 dias, né? Então, passadas 7 semanas, 7 vezes 7, 49. A contar no dia seguinte, o sábado, o dia que levareis o feixe para a agitação ritual. Ou seja, Pentecostes aqui é 50 dias. 50 dias depois ali da festa das primícias, né? Passado ali 7 semanas completas, a contar do dia seguinte ao sábado. Então, penta, né, vem para nós de 5. Costes ali é dezenas, né? 5 dezenas, ou seja, 50 dias. Então, quando nós temos a festa de Pentecostes, que nós vemos em Atos, né? Em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, é porque estava acontecendo essa festa de Pentecostes, né? Depois da ressurreição e a ascensão do Senhor, o Senhor ascendeu aos céus, tá? Nossa Senhora foi assunta, Jesus ascendeu ao céu porque ele mesmo subiu a si mesmo. Os 50 dias depois, né, dessa festa, que é a festa ali que nós vemos a Páscoa, o ázimos e as primícias, depois de 50 dias dessa festa, acontece ali Pentecostes, né, que são 7 semanas de 7 dias, e aí no dia posterior se celebra Pentecostes, ou seja, 50 dias depois, ok? E aí o que acontece em Pentecostes? Dia que levareis o feixe para agitação ritual até o dia seguinte, ao sétimo sábado, isso é, 50 dias para nova oferta ao Senhor. De vossos povoados trareis pão para agitação ritual, 2 pães de 8 litros de farinha, ou de farinha, ou seja, da melhor farinha, cozido com fermento. São as primícias do Senhor. Então aqui eles iriam fazer uma nova oferta ao Senhor, ok? Depois disso, ele vai falar aqui da festa aqui das trombetas, né? No versículo 23, aqui na tradução da Bíblia do Peregrino, vai chamar da festa do Ano Novo, né? Vai dizer, diz os israelitas, no dia 1º do 7º mês é dia de descanso solene, será anunciado com um toque.
vós vos reunireis em assembleia litúrgica, não fareis nenhum trabalho, então seria um feriado para eles ali, né? Como seria para nós hoje. Depois temos a festa da expiação. Então, lembrados que a gente viu em Levítico 16, a festa, essa não seria meio uma festa, né? Porque era um dia ali de penitência, mas seria ali um rito, né? Que acontece, e é ali que nós conhecemos como Yom Kippur, né? Que era a purificação do templo, purificação dos sacerdotes, eram oferecidos ali sacrifícios por todos, que é essa festa aí da expiação, e depois aí a festa do tabernáculo, que seria para fazer memória, né? Para lembrar dessa saída do povo do Egito, que ficaram ali esse período no deserto, morando em tendas, morando ali em cabanas cobertas de, de peixes, né? De peixes. Então, nós temos aqui então essas festas, né? Que eram contadas ali conforme a alunação. Então, nós temos aqui no capítulo 24, o que que acontece aqui? No capítulo 24, a gente vê ali algumas orientações sobre o templo, né? Fala ali das lâmpadas dos castiçal, né? Os israelitas devem trazer azeite puro, as lâmpadas ficarão acesas continuamente. Arão cuidará da manutenção das luzes, e isso será um estatuto perpétuo. Depois fala para nós aqui da mesa, né? Os pães da mesa do Senhor, que eram os pães da proposição. A gente vai lembrar disso quando Jesus lembra de Davi, que comeu os pães da proposição, que só os sacerdotes poderiam comer, estão lembrados disso? Eram esses pães que eram oferecidos ali, 12 pães da melhor farinha, né? O 12 aqui tem também é um número importante para nós aqui na Bíblia. Faça 12 pães da melhor farinha, organize em 2 fileiras de 6 pães, coloque incenso puro, organize os pães todo sábado. Aliança perpétua, né? Estatuto perpétuo. Então aqui nós temos alguns números que são muito importantes. Número 12, número 7, número 6. Número 12 simboliza aqui para nós as 12 tribos de Israel, ou seja, todo o povo de Deus. Número 7, perfeição, a plenitude de Deus. Número 6, ele significa aí um homem, né? É o número do homem, porque ele foi feito no sexto dia da criação, né? E aí depois nós vemos aqui também esse caso de blasfêmia que acontece. Um homem blasfemou o nome do Senhor. O seu pai era egípcio e sua mãe era israelita. A sua mãe chamava Selomite, né? Que significava aí paz, né? Porque vinha ali meio de Shalom. E ela era filha de Dibri, da tribo de Dan. Dan significa aqui juiz. Dan significa juiz. Até mesmo a gente vê quando Jacó vai dar a bênção para Dan, ele fala que ele seria juiz entre os irmãos dele, porque Dan significava juiz. Por isso que a gente vai ver também depois um dos livros dos juízes ali, que é o livro de Daniel. Daniel também, Dan é o juiz do Senhor, né? Todas as vezes que nós vemos aí uma palavra com termina com El, né? Que é do Senhor, então Daniel, juiz aí do Senhor. Então, nós vemos aqui que havia uma pena de morte por apedrejamento para quem blasfemasse o nome do Senhor, ok? E nós vemos aqui no capítulo 24 também essa questão da lei do talião, que é essa lei conhecida aí, que é olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, ou seja, ali Deus estabelece uma igualdade, uma paridade da pena que aquela pessoa receberia diante do seu crime, diante da sua falta, tá? E para que não houvesse uma injustiça, dizer assim, né? Mais ou menos nesse sentido. É óbvio
que nós estamos num contexto, nós estamos aqui, nós precisamos tirar os óculos da nossos modernos e colocar os óculos daquele tempo, daquela época, né? De como eles viam Deus, de como Deus estava estabelecendo essa aliança com eles, né? Então vamos ter isso muito bem em mente. Então nós temos aqui então o estabelecimento, né? Mais uma vez o reforço sobre essa lei aí de Talião, né? Que nós vamos ver ela também citada em outros momentos, né? E depois, Jesus, nos evangelhos, também vai citar essa lei de Talião. Bem, então nós temos aí essas observações sobre Levítico 23 e 24. Nós fizemos aí a leitura hoje, né? Sobre essa questão aí das festas, que é muito interessante. Lembrando aí, então, que agora, nesse momento aqui que nós estamos lá em Mateus, a gente sabe que eles estão vivendo ali o tempo da Páscoa. Então a gente vê que o templo estava lotado, tinha muita gente lá, isso que estava ali fazendo uma venda muito grande, né? Havia um comércio muito grande, porque todo mundo tinha que participar da Páscoa. Todo mundo tinha que participar da festa da Páscoa para poder participar das outras festas. Então, o templo estava todo movimentado, a cidade estava cheia. Então, Jesus chega ali no templo e vê todo aquele comércio, toda aquela coisa. Ele realmente ali é movido por uma ira santa, né? E ali ele sai derrubando tudo, né? Por causa disso. Estava acontecendo uma festa. Então ali ia acontecer a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, né? Essas festas que aconteciam bem pertinho ali. E 50 dias depois iria acontecer a festa de Pentecostes, né? E nós vemos aqui então, Mateus, no capítulo 4, deixa eu pegar aqui, discursos aqui de Jesus, né? No capítulo 23. Nós temos aqui mais investidas, né, dos fariseus. Jesus, dirigindo-se à multidão e aos discípulos, disse: Na cátedra de Moisés sentaram-se os letrados e fariseus. E aqui Jesus vai ser enfático na sua crítica aos letrados e aos fariseus, né? Aqui aos escribas e aos fariseus, aos homens da lei. E ele vai trazer várias críticas e maldições para esses homens, porque eles atam fardos pesados que eles mesmos não movem o dedo para viver. Então, ali Jesus está denunciando a hipocrisia que era escancarada ali dos fariseus e dos homens da lei, dos escribas, né? E todos aqueles homens ali que colocavam fardos pesadíssimos sobre o povo, não é, é, fechavam a porta, né, de uma forma, assim, como é que eu posso dizer? Jesus diz que eles fecham a porta para aqueles que querem entrar. Então, aqui há uma contraposição ao início do capítulo do Evangelho de Mateus, que ele traz ali as bem-aventuranças. Então, no início ali, Jesus fala das bem-aventuranças e agora ele está falando aqui das maldições dos, eh, dos homens da lei, dos escribas e dos fariseus, né? E são muitas. E dá até uma coisa assim, né? Quando a gente lê, é uma coisa ruim, assim, porque é pesado o que Jesus fala, porque realmente aqueles homens mais afastavam o povo de Deus do que os, os aproximavam, né? Deixa eu ver se eu tenho algum comentário aqui anotado para vocês sobre o capítulo 23. Nossa, mas é impressionante, né? Ahn, deixa eu ver aqui se tem algum. Tudo é importante, claro, mas por causa do tempo. Olha isso aqui que é interessante, tá? Que Scott Hahn vai trazer pra gente. Versículo 13, Jesus vai dizer assim, ó. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, fechais aos homens o reino de Deus. Vós não entrais e nem deixais entrar
os que tentam. E aí, Scott Hahn vai falar para nós o seguinte sobre esse versículo. Olha que poderoso, olha. Recorda aqui nesse versículo, ai de vós, ele recorda os oráculos de julgamento do Antigo Testamento, que estão lá em Isaías, Ezequiel, Abacuque. Essa é a primeira das 7 desgraças que Jesus denuncia quanto aos fariseus. Ele apresenta o contrato de aliança contra a infiel Israel e proclama as desgraças como maldições de aliança que cairão sobre os impenitentes. No Evangelho de Mateus, essas 7 desgraças são a oposição das bênçãos da nova aliança proclamadas pelas bem-aventuranças, ou seja, há uma oposição aqui. Nós temos 7 bem-aventuranças e agora nós temos 7 desgraças ali que recaem sobre esses homens. A referência do Antigo Testamento para esse episódio provavelmente está em Levítico 26. Em Levítico 26 a gente vai chegar lá. Deus também dispara várias maldições para quem não cumprir a lei do Senhor. E a promessa de Deus de vingar-se exatamente 7 vezes os israelitas, caso eles violassem a aliança. Então, é algo muito poderoso. O Senhor vai falar assim, incisivamente, sobre essa postura dos escribas e dos fariseus. Então, é algo realmente muito pesado, né? Mas ali Jesus estava se importando, ah, ele se importava ali com o anúncio da boa nova, o anúncio do evangelho. Ele queria instaurar essa nova aliança, porque ele veio para trazer a salvação, né, para nós, abrir de novo o céu para nós. Então Jesus não estava preocupado nem um pouco com o que os fariseus, os escribas ou os saduceus, ou seja lá quem fosse, estava pensando ou deixando de pensar, né? Ele tinha uma missão a ser cumprida. Então, nós vemos aqui no capítulo 24, e não posso deixar de comentar, um dos versículos mais lindos, mas ao mesmo tempo mais tristes do Evangelho de Mateus, é esse aqui, os versículos 37 até o 39, onde Jesus vai fazer essa lamentação. É de cortar o coração mesmo, né? Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os enviados. Quantas vezes tentei reunir teus filhos, como a galinha reúne a ninhada debaixo de suas asas. Vós resististes. Pois bem, vossa casa ficará deserta. Eu vos digo que eu vos digo que a partir de agora não voltareis a ver-me até que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? Então aqui Jesus está dizendo que a igreja é essa daqui reúne seus filhinhos, né? É como essa galinha que reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, ou seja, protege os seus filhos. Mas Jerusalém rejeitou, né? Rejeitou, rejeitou os profetas, rejeitou ali os enviados. Isso é muito triste. E aí o que que acontece aqui? Muita atenção, tá? Jesus sai do templo. E o que que ele diz aqui? Ele diz: Pois bem, vossa casa ficará deserta. Quando Jesus sai do templo, a presença de Deus sai do templo também, tá? Então, o templo ele fica sem a presença. Misericórdia, né? Então a gente vai ver aqui, o Scott Hahn vai dizer isso para nós aqui, eu nas suas reflexões. Deixa eu achar aqui quando ele fala disso. Aqui. Último discurso. Eu não estou encontrando aqui, mas é isso. Jesus sai do templo e junto com Jesus a presença também de Deus sai do templo. Por isso que ele vai dizer: Eu vos digo que a partir de agora não voltareis a ver-me até que digais: Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ok? E aí o que que Jesus faz? Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, né? Vai dizer para nós aqui.
Vai dizer para nós aqui no capítulo 24. Jesus sai do templo e, enquanto caminhava, aproximaram-se os discípulos, mostraram para eles ali as construções, e Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra, né? E aí ele começa a dizer ali, a profetizar e já anunciar a destruição do templo de Jerusalém, que vai acontecer posteriormente, né? Quando Jesus é crucificado e morre, o véu se rasga e o templo ele é destruído. Por isso que ele diz esse que iria destruir e reconstruir em 3 dias. Então pensa o peso que tinha aquele véu, a grandeza que era aquele véu, era gigante, pesadíssimo. E aí aquele véu se rasga. E depois, posteriormente, esse templo vai ser destruído, historicamente mesmo, ele foi destruído. Então ele diz: vede tudo isso, pois eu vos asseguro, desmoronará sem que fique pedra sobre pedra, estando sentado no Monte das Oliveiras. Então Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, ok? Estando sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se em particular e perguntaram: dize-nos quando acontecerá isso? Qual é o sinal de tua chegada do mundo? Ou seja, os discípulos estavam fazendo 2 perguntas para ele: quando vai acontecer a destruição do templo, que você está dizendo, e quando vai acontecer a sua volta? Quando vai acontecer o fim do mundo? E aí Jesus dá uma resposta escatológica para eles. Ele fala da destruição do templo. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Thales. Deus te abençoe, meu filho. E nós temos aqui uma, um anúncio que Jesus está dizendo para eles da destruição do templo. Deus já não estava mais lá. E nós temos aqui um anúncio escatológico da vinda, da segunda vinda de Cristo. Então, aqui, porque Jesus vai dizer assim: isso vai acontecer antes mesmo que essa geração, né? Vamos dizer que cuidado para que ninguém se engane. Ele vai dizer que é, essa, isso que ele está dizendo vai acontecer antes que essa geração não exista mais. Então a gente pode ficar assim, mas nós ainda estamos esperando a vinda de Cristo, mas ele estava falando da destruição do templo, tá? E depois ele vai falar realmente ali é, dessa visão escatológica, da sua segunda vinda, né? E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão aqui que o Scott Hahn vai falar para nós quando Jesus fala assim, ó: portanto, fiquem vigiando. Lembrando que quando nós vemos todos esses sinais dos tempos que confirmam todas essas profecias aqui que Jesus está anunciando, vai nos dizer no Salmo de hoje, Salmo 26, nós não precisamos temer, tá? Se nós estamos no Senhor, não precisamos temer nada. Mas aí o que que o Scott Hahn vai dizer para nós? Versículo 24, 42, que é o mais importante, Jesus vai falar para nós sobre a vigilância. Tá? Ele vai dizer: quem é o servo fiel e prudente, encarregado pelo dono da casa, repartir em suas horas a comida para os empregados. E aí ele vai dizer para nós aqui, no versículo 42, o seguinte: assim, pois, vigiai, que não sabeis o dia chegará o vosso Senhor, ok? Portanto, ficai vigiando. É um tema, vai dizer para nós, Scott Hahn, recorrente na pregação de Jesus, tá? Ele vai falar disso diversas vezes. Ele faz referência à vinda gloriosa dele mesmo, em 3 níveis distintos. Presta muita atenção nisso que Scott Hahn vai trazer para nós. Essa passagem transmite para cada um de nós um grande impacto nos tempos atuais, pois ela nos traz a realidade atualmente de hoje e presença. Com certeza, meu irmão, é isso mesmo. É isso mesmo. Nos tempos atuais nós já vemos esses sinais acontecendo, né? Isso mesmo, a presença real de Jesus em sua divindade e a partir de sua santidade. Realmente. E olha só o que o Scott Hahn vai dizer para nós, tá? Nos seus cadernos de estudo bíblico. Jesus está fazendo referência à sua vinda gloriosa em 3 níveis distintos. Existem 3 níveis dessa vinda gloriosa de Cristo. O primeiro, ele está falando
quanto ao passado histórico. Os discípulos, então, deveriam ficar atentos ao julgamento de Jerusalém por parte do Cristo, para que não falhassem em obedecer ao comando que ele havia deixado, para que, para que evacuassem a cidade antes de sua destruição. Então, nós temos aqui o primeiro nível dessa, dessa referência, dessa vinda. O segundo é quanto ao presente litúrgico. Os discípulos agora devem olhar com fé para a Eucaristia e reconhecer a vinda do Cristo através dela. Tá? Então, nós devemos olhar para a Eucaristia já como uma, uma referência e um dos níveis dessa vinda de Cristo. Tá? E reconhecer a vinda de Cristo através dela. Nesse caso, a presença do Cristo deve também ser vividamente considerada, para que toda vez que ele vier no sacramento, evite-se estar em condições favoráveis ao julgamento negativo por parte de Deus, ok? Então, primeiro nível, o julgamento de Jerusalém. Segundo nível, estarmos atentos à presença de Jesus na Eucaristia. E terceiro, quanto ao futuro escatológico, que os discípulos devem estar sempre atentos para a segunda vinda de Cristo ao final dos tempos. É necessário estar vigilantes na fé e na realização das boas obras para adentrar a vida eterna com Cristo. Bem, então aqui Scott Hahn apresenta para nós esses 3 níveis dessa vinda que Cristo está anunciando. Então, que nós tenhamos aí essa visão. Quando nós estamos diante de Jesus na Eucaristia, ali nós já estamos diante de um nível da vinda dele, da presença dele, aguardando a sua volta definitiva, ok? Então é isso que nós temos para hoje. Amém, meus irmãos? Então nós fizemos hoje aí as leituras dos capítulos 23 e 24 de Levítico, fizemos as leituras também de Mateus 23 e 24 e fizemos também a leitura hoje do Salmo 26. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe o Thales que esteve conosco. Obrigado aí pela sua contribuição. Você que vai estar fazendo aí o seu estudo e a sua leitura depois. Você que vai estar aqui no YouTube. Deus abençoe muito a sua vida. Força e coragem. Vamos permanecer juntos e unidos. Em 2026 nós vamos ler a Bíblia toda em um ano, em menos de um ano nós vamos ler aí toda a Bíblia e mais do que isso, nós queremos aprofundar na palavra de Deus e também queremos crescer em fé, em santidade, em virtude, em intimidade com Deus e é isso. Nós queremos estar vigilantes e nos preparando para a vida gloriosa do Senhor, né? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor, já dizia aí essa música lindíssima, né, do nosso querido e saudoso bom senhor Jonas. Amém? Deus abençoe, força e coragem, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente está aqui de novo para mais um dia de leitura. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.